que é Você tem uma especialização em teologia da moral. O que é a teologia da moral? Teologia moral é a parte da teologia que estuda o comportamento humano. Enquanto esse comportamento humano é ordenado para o céu ou para o inferno, né? Portanto, o que é virtude e o que é pecado. Basicamente é isso. Então, eu me ocupo com os mandamentos, com os pecados, é mais ou menos isso daí. E tem pecadinho, pecadão, ou é tudo pecado? Tem pecado maior? Tem. Tem. O que é o maior pecado? Não, então veja. Porque o pessoal fala que não tem pecadinho e pecadão, mas isso é uma aberração, porque é diferente, né? Você vai comparar uma mentira com assassinato? Não. Há uma diferença de gravidade. Claro. Então, quando uma pessoa fala isso, ela perdeu o senso das proporções, né? Então, sim, tem pecado. A moral católica diz que existem pecados que são veniais, que são pecados leves, e pecados que são pecados mortais. Ou seja, são pecados já tem graves. uma classificação, tem duas classificações ali. Basicamente. Então, por exemplo, uma mentira, em geral, é um pecado leve. Venial. Sei lá, a pessoa fez uma crítica a outra pessoa, geralmente é um pecado leve. Agora, se você cometer adultério, é um pecado grave. Mortal? Mortal. Se você cometeu, sei lá, né? Roubou, você cometeu um roubo, né? Isso é um pecado mortal. Um roubo? Claro, eu não tô falando de... É lógico que é mortal, tá lá nos mandamentos. Eu não tô falando, por exemplo, da mulher que pega R$10 na carteira do marido. Isso é apropriação indébita. É um roubo também, padre. Não passa pano, não. É roubo também. Pegou dinheiro na carteira do marido, é roubo. Não, mas é dela, é caso, é tudo junto. Não é pecado grave, no máximo leve. Uhum. Né? Mas eu tô falando assim, você roubar uma quantia considerável, pecado mortal. É porque eu fico pensando assim, sei lá, talvez a pessoa roubou uma galinha pra comer com a família ali, porque não tinha grana. Não, mas aí na lei não aí há atenuante aí, né? Há muitos atenuantes. Agora, o roubo de corrupção. Pô, matou vários aquilo ali. Aquilo ali é... Você tá tirando dinheiro de hospital, de creche, Não, né? Agora, por exemplo, uma pessoa... a doutrina da igreja diz que existe a destinação universal dos bens. Então, se alguém está morrendo de fome e pega uma coisa para comer, rouba, isso não é considerado roubo em si, né? A pessoa tá pegando o necessário para ela sobreviver, né? Agora, o roubo, esses roubos expressivos são pecados, né? Claro, pecados graves. Há pecado grave, por exemplo, caluniar alguém é um pecado grave. Grave? Como é que eu vou... Eu tô te caluniando, né? Tô dizendo uma mentira sobre você. Tô falando, olha, sua mulher saiu com outro, só pra sacanear com aquela mulher. Isso é pecado grave, né? Apesar de ser uma mentira, teoricamente, né? Exatamente. Passaria como uma mentira, mas é um outro tipo de mentira. É uma mentira muito grave. Ou, por exemplo, né? Ofende gravemente seus pais. Isso é um pecado grave. Se for um simples desrespeito, geralmente é um pecado leve. Mas pode ser grave. Se fizer odiar alguém, é pecado grave isso daí. O cristão não pode odiar. Pode odiar, pai? Não pode odiar. O cristão não pode desejar o mal pra ninguém. O senhor não odeia ninguém? Ninguém. Olha... Não tenho... Nem se o cara for o mais corrupto do país, assim, sabe? Não. Eu rezo pela conversão dele. Eu não posso querer o mal pra ele. Isso é contra o evangelho. Se eu fizer uma piada com Deus... Bom, isso pode ser uma blasfêmia. Mas... a gente tem que tomar cuidado para não virar uma chatice, né? Quer dizer, às vezes uma pessoa fez uma piada inocente, que não tem problema nenhum, aquilo
eu não posso considerar um pecado. Às vezes nem pecado no máximo pecado grave. Agora, quando eu faço uma piada para ofender a Deus, aí sim, aí se torna uma blasfêmia. Eu tô pegando... Aí seria denegrir, difamar a imagem dele mesmo. Fazem muito isso aí com Nossa Senhora, com Nosso Senhor, etc, né? Padre, a salvação, ela é muito difícil. Ela é muito difícil, porque não odiar uma pessoa é quase que beirar a santidade, assim, viu? Mas não. Mas eu odeio. Não acho isso. Odeio. Sério? Odeio, claro. Odiar claro, mesmo? Claro. Você tem ódio da pessoa? Tem ódio da pessoa. Tem não. Tem ódio da pessoa. Eu não vou falar aqui, mas tem pessoas que roubam o nosso país, que eu tenho ódio dessas pessoas. Mas peraí, não tem não, nem calma. Meu coração tá cheio de ódio dessas pessoas. Calma. Uma coisa é o sentimento de indignação pelo que a pessoa fez. Ah, tá. Então, por exemplo, eu vou pegar um exemplo bem simples. Digamos que você tem um filho pequeno e você tem um malandro que tá batendo no seu filho. Você não vai sentir uma coisa maravilhosa por aquela pessoa. Pelo contrário, você vai partir para cima, mas para quê? Para parar a ação dele. Você tem raiva do que ele fez. Isso é legítimo. Isso não é pecado. Mas eu não quero que aquela pessoa seja condenada, que ela vá para o inferno. Se eu puder fazer alguma coisa para salvá-la, para que ela se arrependa do que ela fez, eu vou fazer. Eu tenho que perdoá-la, inclusive. Mas eu concordo. Assim, é porque se Deus quiser, eu não vou passar por isso. Mas se eu pego uma pessoa que, por exemplo, a gente falou aqui, que fez mal pro meu filho sexualmente, ou que foi lá e matou meu filho, esse cara vai pro inferno pra mim. Esse cara, eu odeio ele profundamente. Pois é. Agora, eu não sei, então nessa hora eu tô cometendo outro pecado, talvez da mesma proporção que o dele. Não, calma, vamos lá. A gente tem que separar... Mas você entendeu? Porque não odiar depende muito de uma situação. O meu ofício é separar um pouco as coisas aqui. Melhor, vamos. Que bom que você tá aqui. É fazer uma dissecação que da bom coisa. que você tá aqui. Então, por exemplo, digamos assim, que eu vejo um tarado agredindo sexualmente o meu filho. Pô, eu vou partir pra cima dele, vou quebrar a cara dele. Por que não é indignação? Mas... Porque naquele ato da indignação, pra parar o ato dele, é o caso da legítima defesa, né? Quando uma pessoa, por exemplo, chega alguém aqui e tenta me matar, e para me defender, ou seja, para parar a ação dele, o único modo que eu tenho é eliminá-lo. Né? Por exemplo, uma mulher que está sendo estuprada, é muito difícil ela vencer o estuprador, mas talvez não seja muito difícil eliminá-lo. Sim. Para parar a agressão dele. Só que isto aqui não é a mesma coisa de que você odiar alguém realmente. Você está parando uma agressão. Você tem raiva do que a pessoa fez. Você fica indignado com aquilo. Mas o ódio é assim, eu odeio aquela pessoa, eu quero mal pra ela. Não, isso não, o cristão não pode. Aliás... Eu posso querer justiça. Isso, eu posso querer justiça, mas não mal. Eu quero que se ferre. Não, calma. Quero que esse cara pegue fogo. Por exemplo... Vou pôr fogo nele pra ver ele queimar aos poucos ali. Vou pegar um exemplo drástico. Por exemplo, um fulano recebeu pena de morte. E ele vai ser executado. E eu sou o que tenho o dever pelo Estado de executar a pena. Digamos que o fulano seja um monstro, né? E eu tenho que fazer aquilo, tenho que executar a pena pro fulano lá. Eu posso fazer aquilo com um simples ato de justiça. Ou seja, é minha obrigação, pelo Estado, etc., não tenho outra escolha, vou lá e aperto o botão.
Ou, além disso, eu posso fazer aquilo curtindo, achando aquilo o máximo, com ódio, querendo destruir. Aí sim é pecado. Sim. Percebe a diferença? Eu levo a coisa para o drástico para ficar mais clara a distinção. Muito. Então, por exemplo, há muitas pessoas que eu lamento muito que elas tenham aquelas atitudes. Eu fico muito triste, até indignado. E eu acho que o justo seria que, por exemplo, recebesse uma pena adequada e que parassem de fazer o mal e não prosseguissem naquela posição. Então, nesse sentido, que eles malogrem, que aquelas ações sejam ineficazes. Meu desejo sincero. Porém, não com um sentimento de ódio, de raiva, não, eu perdoo de todo o meu coração. Eu tenho que desterrar isso de mim. Já teve Duas pessoas do mesmo gênero se relacionar é pecado? É pecado, segundo a Sagrada Escritura e segundo a doutrina da igreja. Quando você fala se relacionarem, você está falando sexualmente. O ato em si é um ato desordenado, é pecado. Quando o Papa... Mas só que não é o único pecado do mundo. Porque às vezes as pessoas pegam, né? Parece que esse aqui é o... né? É o escolhido para receber todas as críticas, as hostilidades. É pecado grave. Mas o homem e a mulher, se fizer um sexo, né? Também vai ser. É pecado. Não é sexo todo antes tipo do de casamento. Sexo. É pecado. É pecado. Sim. É pecado. Aí, ó, tá vendo? Eu tenho que confessar mais também. É pecado grave. O Papa abençoar gays, isso é um problema para vocês, o clero? Na prática, não. Porque ninguém vem pedir. Isso não acontece, né? Essas pessoas chegarem e a gente fala, olha, é muito raro. Muitíssimo raro. Mas, inclusive, eu tomei muita paulada por defender o Papa Francisco nessa questão. O que é a posição do Papa Francisco? A posição do Papa Francisco, da Congregação da Doutrina da Fé, é que você pode fazer uma oração por essas pessoas. Eu concordo. Uma oração simples, pedindo que Deus os ajude, que leve à conversão, etc. Essa é a posição da igreja. Não é uma posição que legitima a prática em si, mas que acolhe a pessoa que vem pedir uma bênção. Sim. Então, veja, isso aqui, eu vou contar um caso concreto. Né? Um padre amigo meu me contou que 2 rapazes estavam indo à sua paróquia, e aí, participando da missa, etc., não comungavam, etc., não participavam do sacramento, mas no final da missa foi lá um dos rapazes falou assim: padre, é o seguinte, eu queria pedir ao senhor uma bênção, porque eu estava nas drogas, eu estava numa vida devassa, e aí eu encontrei esse meu amigo que nós estamos juntos, etc., e ele me trouxe para a igreja, ele me trouxe de volta para minha família, etc. O senhor não poderia me dar uma bênção? Como é que eu vou negar uma bênção para uma pessoa assim? Né? Então um padre foi lá e corretamente deu uma bênção para ele. Né? O Senhor, Deus te abençoe, que te conduza o teu caminho, te leve para a plenitude da graça, etc. Amém. É disso que o Papa estava falando. E é isso que eu penso que, assim, quem sou eu para falar alguma coisa nesse sentido, mas é muito lógico isso para mim. Tem que ser assim. Eu não enxergo como sendo diferente. Vamos falar a verdade? É uma coisa que acontece nas famílias por aí. Porque, veja, um pai cristão tem o seu filho homossexual. O que ele vai fazer? Acolher ele e cuidar dele. Amá-lo, estar ali para ajudá-lo nos momentos. Não, e eu quero ele dentro da igreja. Pois é melhor que ele esteja ali. Sim. Escutando a palavra de Deus, etc. Na igreja católica isso não é muito problema, não. Há muitas pessoas que têm esse tipo de inclinação e às vezes até de prática que frequentam entre os fiéis normais, etc. Apenas não recebem os sacramentos. Mas aonde que é problema? Por que é tão questionado? Por que fala-se tanto disso aí? Eu acho que no contexto das igrejas evangélicas a coisa ela é um pouco mais, digamos assim, declarada, né? Porque o vínculo da membresia
é muito mais... Você sabe quem é quem de uma maneira muito mais... É muito mais, assim, eu diria, interrelacional. Uhum. Na Igreja Católica não é tanto assim. A pessoa vai à missa, tem as pessoas que são membros da igreja, tem os que nos visitam, aqueles que vêm com uma certa frequência, etc. tal, e pronto, ninguém pergunta sobre, né, quais são as práticas sexuais daquela pessoa. A gente não está preocupado com isso, não. Sim. O Papa fez uma declaração essa semana agora também sobre padres gays, não fez também? Algo assim? Houve uma confusão, na verdade. Eu não sei até que ponto essa confusão foi proposital. Mas a Conferência Episcopal Italiana fez um documento sobre a formação dos sacerdotes, em que ali ele tomava um texto anterior da Congregação para a Doutrina da Fé, de 2004, na época, 2004 ou 2003, quando o Papa Bento XVI era cardeal e era o prefeito dessa congregação, e ali ele dizia o seguinte: é muito complicado você, no processo de discernimento vocacional de um jovem, você dizer assim, até que ponto o fulano é homossexual? É complicado você estabelecer isso. Quase que impossível. Por exemplo, se o fulano tem só um jeito, existe. Sim. Assim como existe homem que é machão, mas é homossexual, existem homem que é menos machão, é um pouco mais efeminado e que é heterossexual. É como querer criar uma tabela de homossexualidade. Entende? Impossível. Então ele estabeleceu um critério. Qual que é o critério? Se o fulano está... se o fulano procura viver a castidade e procura chegar a uma espécie de harmonia interior sexual, de paz com a sua própria condição masculina, e está há alguns anos sem nenhum tipo de recaída, etc., então podem ser ordenados. Sim. Mas é num contexto mais amplo de formação da afetividade. Porque o que acontece? O sacerdócio é reservado a homens. E homens que precisam ter uma mente masculina. Por quê? Hoje em dia é até complicado falar essas coisas, porque o pessoal diz que é sexismo, né? Você fala que o homem tem um jeito de pensar, a mulher tem um jeito de pensar. Mas enfim, a gente... Somos seres humanos. É a nossa experiência de cada dia. Então, por exemplo, o sacerdócio é um ofício para homens. Ele precisa ter um jeito paterno de lidar, um jeito firme de lidar com a comunidade. Ele tem que ter uma presença masculina. Ele tem que ser capaz de ser pai dos jovens, de toda a condição. Ele tem que dar orientação para que a paróquia, para que as comunidades em geral tenham um determinado perfil. Ele não pode ser um fulano que gosta de fofoquinha, de conversinha, que é melindroso, que ele é cheio de problemas, que tá falando uma coisa, tá imaginando o outro, tá pensando o outro, não sei o que, não sei o que. Entendem? Sim, então, sim. há um perfil psicológico viril. Esse perfil psicológico é o que a igreja precisa garantir, né? Porque se o cara for muito, sei lá, muito sensívelzinho, chora com tudo, tem medo de não sei o quê, ou tem um jeito muito afetado demais, que causa um certo constrangimento nas pessoas, etc., é melhor que não se ordene. Sim. Como aqui em Osasco é um bispo aqui na região? Osasco tem um bispo, São Paulo tem outro. O senhor tem um bispo que o senhor deve... Ele manda em mim. E como que é a sua relação com ele? É uma relação de dependência filial. Sim. Então, e de obediência. Então, é ele que me designa a paróquia em que eu estou. É ele quem dá a linha pastoral para mim, para todos os padres da circunscrição diocesana. Então é ele que estabelece quais são as linhas de pastoral, tem que se fazer assim, tem que se fazer assado. E nós, como padres, temos que ter aquela sintonia com o bispo. Essa sintonia não significa uniformidade, não significa que eu vou ser uma cópia dele.
eu tenho meu jeito de ser, eu tenho meu modo de ser, mas eu tenho que ter harmonia com ele, tenho que respeitá-lo, reverenciá-lo, levar em consideração as indicações que ele me der, ser dócil àquilo que ele me orientar, e se ele me der uma ordem, eu tenho que obedecer. Sim. E essa obediência é importante. Sem ela, você não tem virtude na igreja, né? E quando o senhor precisa do seu bispo, você sente que ele tem o acolhimento que você precisa? Nunca... Sempre que eu precisei, fui conversar com ele, sempre fui compreensivo. Quando precisou me defender, ele me defendeu, ele me orientou de como eu deveria agir, etc, etc. E eu acredito que a boa parte dos padres pode ter essa experiência. É evidente que não existe nenhum bispo perfeito, assim como não existe nenhum padre perfeito. E é também evidente que nós vivemos num contexto em que há uma certa crise de paternidade na sociedade. Então, às vezes, por exemplo, pode acontecer de um padre esperar do seu bispo mais do que o seu bispo pode lhe oferecer. Em questão de paternidade, filiação, carências, etc. Cada bispo é um bispo. Eles também têm os seus problemas, também têm as suas fraquezas, também têm os seus limites. Tem que ser compreensivo com isso. Né? Por exemplo, às vezes eu tenho um bispo que é mais seco no jeito de ser, sei lá, veio lá do sul, tem um jeito mais tosco de ser. É um italiano. Um italianão que dá suas caneladas, né? Eu tenho que ser compreensivo, poxa. Eu não posso ficar, né, na choradeira, né? O bispo não falou comigo, o bispo... Não, vamos ser adultos, né? Faz parte. Será que nós estamos nos aproximando do apocalipse? Essa palavra muito usada há muito tempo e que traz junto com ela muito medo e muita ansiedade em muitas pessoas. Porém, essa palavra ela tem origem grega e significa nada mais, nada menos do que revelação. O que quer ser revelado neste livro bíblico que nós estamos trazendo para vocês como uma decodificação por meio de números e letras. Venha fazer parte do time de centenas de pessoas que já se inscreveram para o curso Decodificando o Apocalipse. Clique aqui embaixo e inscreva-se, lembrando que as vagas são limitadas. Nós esperamos por vocês.